Olá, meus amiguinhos, professor César Badão na área. Hoje vamos falar sobre a prova da Unemat 2018/2. Vamos corrigi-la, na verdade, tá? Corrigir a prova e você vai ver que os elementos que você está estudando aí, ou outros elementos que você já estudou em relação ao verbo, em relação às vozes verbais, às funções da linguagem, as figuras de linguagem e a variação linguística estarão presentes aqui, além da interpretação de texto, tá ok? Então vamos lá. Vamos verificar aqui essa prova que eu considero uma prova muito fácil, uma prova tranquila, tá? Uma prova bem acessível aí para quem vai fazer a prova da Unemat. Já de cara eu já digo que provas fáceis assim, elas não são boas para quem estuda muito, para quem está bem preparado. Por quê? Porque elas nivelam por baixo, tá? A prova tem que ser um nível um pouquinho mais elevado para você, um nível mais elevado você vai conseguir fazer, e o seu concorrente que não estudou não conseguirá fazer todo. Ele pode até chutar uma ou outra questão, mas fazer todas não, tá? Ou a maioria, né? A maior parte. Lembrando, quem passa não é aquele que acerta tudo, mas aquele que acerta na média mais pontos, mais questões do que os outros. Então vamos lá. Texto para as questões 33 e 34. Então nós temos um texto aqui. Aproveitar o dia é o título do texto. Não vai estudar para a prova de sexta? Não vai estudar? Fala sério, vamos brincar. Vamos dar a desculpa do Carpe Diem. O que é Carpe Diem? Bom, Carpe Diem, para quem não sabe, Carpe Diem significa aproveitar o dia, tá? Sei lá, ó, o que é Carpe Diem? Sei lá, um negócio que os adultos usam para adiar as coisas. Carpe Diem, né? Aproveitar o dia. Certo? Então tá aqui, uma tirinha muito simples, muito tranquila. Aí vem a questão número 33. Ó, nas três primeiras falas das personagens da tira Politicopatas, que é o nome dos personagens lá, ou da tira, enfim, o verbo ir é empregado em locuções verbais, ou seja, funciona como auxiliar, tá? Então, por exemplo, ó, se você não sabe o que é uma locução verbal, ó, locução verbal é quando você tem dois ou mais verbos, tá? Locução, tá? Locução verbal. O que é a locução verbal? Ó, dois ou mais verbos. Ixi, tá sem tinta aqui. Vamos escrever de vermelho mesmo. Ó, dois ou mais verbos com a função de apenas um. Então eu tenho dois verbos com a função de apenas um. Então, por exemplo, ao invés de eu dizer assim, ó, ele trabalhará, eu digo, ele irá trabalhar. Então vejam bem, ó, trabalhará e irá trabalhar tem o mesmo significado, correto? Só que irá trabalhar eu fiz com duas palavras. Então, irá trabalhar é uma locução verbal, beleza? Para quem não sabe o que é locução, é isso aqui, tá? Então, vamos voltar à nossa questão lá, tá certo? Vou apagar aqui, né? E voltar lá para a nossa questão. Aqui, ó, para a nossa questão. Então, aqui. Aqui, opa, tá aqui, vamos lá, vou voltar aqui. Então tá aqui, ó. O verbo ir é empregado em locuções verbais, ou seja, funciona como auxiliar, ir, do verbo principal, tá? Estudar, brincar e dar. Ir, estudar, ir, brincar, tá? Considerando os verbos principais estudar, brincar e dar, assinale a alternativa que equivale à substituição das locuções verbais da tirinha pelos verbos principais. Ou seja, ao invés de ir trabalhar, eu falo trabalhará, no caso ali do ir trabalhar, tá? Então, vamos ver aqui. Vamos verificar, voltar aqui, ó. Não vai estudar para a prova de sexta, ou seja, não estudará para a prova de sexta. Então essa primeira é estudará. Fala sério, vamos brincar. Fala sério, brinquemos. Vamos brincar? Então brinquemos. Vamos dar a desculpa, daremos a desculpa. Então, ó, não vai estudar para a prova de sexta, não estudará, brinquemos e daremos. Vamos ver qual, tá? Estudaria? Não. Estudará. Pode ser esse? Pode ser esse aqui.
Estudará, pode ser esse? Pode ser esse. Pode ser esse aqui também. E esse aqui não. Então já elimina a letra A e a letra E. Vamos ver o quê? Brinquemos. Brincamos, tá? Brinquemos. Então pode ser a letra B e a letra D. Já elimina a letra A. Então eliminei a letra C, desculpa. Eliminei a letra A, a letra C e a letra E. Vamos, a última. Daremos e não daríamos, tá? Então aqui, ó, daremos, vamos dar a desculpa do carpe diem, ou seja, daremos a desculpa do carpe diem. Alternativa B de bola é a alternativa correta, tá? Esses verbos substituem aquelas locuções verbais que nós temos lá, certo? Questão número 34. Assinale a alternativa que apresenta o motivo que produz o efeito de humor da tira. Qual que é o motivo do humor da tira? É usar aquela palavra lá, carpe diem, para justificar, aproveitar o dia e não fazer o que é para fazer, né? Então as crianças não conhecem o sentido da expressão carpe diem, por isso os adultos não a usam? Não, os adultos a usam e eles também usam, só que eles não sabem o sentido. As crianças não conhecem o sentido da expressão carpe diem, por isso não poderão empregá-las? Não, eles empregam. Por não conhecerem o significado da expressão carpe diem, as crianças culpam os adultos por adiarem as coisas? Não. Eles falam que os adultos adiam as coisas usando aquilo como desculpa. Quando os adultos não querem que as crianças saibam de alguma coisa, eles dão um nome complicado para elas. Não. Eles usam como desculpa um nome complicado para não fazer as coisas. Então só pode ser a letra E de elefante, tá? As crianças praticam uma interpretação do significado da expressão carpe diem, apesar de não conhecê-lo, pois aproveitaram o dia. Se eles aproveitam o dia, eles fazem a mesma coisa que os adultos fazem, só que com a desculpa de usar aquela expressão para não fazerem uma coisa que eles não querem fazer, tá? Letra E. Viu? Só questão fácil, só questão tranquila, só questão que não tem problema para você resolver, tá? Questão 35, texto vício em internet. Poucos artigos sérios usam a palavra vício para falar da tecnologia. É comum ver eufemismos. Olha uma figura de linguagem aqui, ó. Eufemismo. Lembra do eufemismo? Suavizar uma situação desagradável. Você não fala que a pessoa morreu, você diz que ela partiu desta para melhor. Você não fala que a pessoa roubou, fala que ela se apropriou da coisa alheia. Você não fala que a pessoa engordou, você fala que ela cresceu para os lados, engostosou, certo? São eufemismos, suavizar uma situação desagradável. Então aqui, ó, usa como eufemismo para vício a palavra compulsão ou exagerado, né? Ou uso exagerado. Vício é palavra ainda rara, ou ao menos era. Na edição de janeiro de 2015, a revista Wired, influente publicação sobre tecnologia, não hesitou em usar a palavra viciante da seguinte forma: Facebook, Twitter, Instagram, Word, Warcraft, tá? Isso aí, ó, é viciante, segundo eles. Os produtos tecnológicos de maior sucesso têm uma coisa em comum: eles são viciantes, tá? O texto comenta a obra do consultor Neil, aquele nome ali, que eu não sei pronunciar, especializado em aconselhar empresas e designers a tornarem seus produtos mais viciantes. O Neil é autor do livro Fisgado, Como Construir Produtos que Formam Hábitos, e roda o mundo auxiliando a fisgar usuários e não soltá-los mais. Ele gosta de descrever sua área como engenharia de comportamento, profissão que não faria feio nos livros de ficção científica de William Gibson ou Phil Dick, tá? Em seu livro, o Dir lá cria um sistema a partir de autores polêmicos como Frederick Skinner, tá? O Skinner, autor de uma famosa teoria baseada no comportamentalismo, no behaviorismo, né? É a teoria do estímulo-resposta, behaviorismo. Então, o behaviorismo funciona como você estimular muito uma pessoa com repetições para que ela realize determinada tarefa. Era a base da educação no Brasil na década de 70, no que a gente chama de período tecnicista no Brasil, dos estudos técnicos, tá? Então, o estudo era aquele em que você fazia na prova, para fazer a prova, você estudava 100 questões e dessas 100 cairiam 10 na prova. E você ficava que nem idiota lá,
Fotossíntese é processo pela qual a planta produz sua própria alimentação. Fotossíntese é processo pelo qual a produz a alimentação. Fotossíntese é processo... Ficava repetindo, aí caía na prova. O que é fotossíntese? Aí você dava a resposta. Tá? Estímulo-resposta. Ainda é utilizado para adestrar animais ou para os esportes. O cara quer ficar um bom arremessador de cesta de 3 pontos, ele vai lá e fica arremessando durante o treinamento 200, 300, 1.000, 2.000, 5.000 bolas de 3 pontos, até que ele vai conseguir acertar com uma regularidade, tá? Nela é colocado um pombo, aqui ó, Friedrich, inventor da caixa de Skinner. Nela, na caixa, é colocado um pombo que para se alimentar precisa puxar uma alavanca. Skinner demonstrou que se a comida aparece todas as vezes em que o pombo aciona a alavanca, o bicho se torna preguiçoso e apenas a puxa quando sente fome. Ou seja, estímulo-resposta. Tem um estímulo, que é puxar a alavanca quando eu estou com fome. Resposta, cair a comida. Então, toda vez que eu estiver com fome, eu puxo a alavanca. Isso é possível fazer com os animais. Aliás, é assim que os animais são treinados ou adestrados. Tá? Vamos lá. A partir da leitura do texto Vício e Internet, a revista Wired não teve êxito ao usar o termo viciante? Aconselha o consultor NIR a construir produtos formadores de hábito? Não é uma publicação séria, aqui já está vendo, já é uma generalização que você já elimina a letra C. Não é uma publicação séria. Agora, não teve êxito? Teve êxito, tá? Teve o êxito. Ele é um consultor, ele usa aquilo para fisgar cliente. Aconselha o consultor NIR a construir produtos formadores de hábito? Não. A revista é baseada nele. Não usa ele para tá? Não é. Apresenta NIR como um consultor com projeção internacional? Sim. Ele é um consultor internacional. Então a revista tem um discurso de autoridade baseada nesse autor aqui. Essa questão D está correta. Destaca que NIR baseia seu livro em obras de ficção científica? Não. Ele parece ficção científica. Ele se baseia em autores como o Skinner, que é o autor do behaviorismo, ou um dos pais do behaviorismo, do tecnicismo, tá? No mundo. Beleza? Então a questão correta, alternativa D, questão 33, 35, tem a alternativa D como correta. Questão 36. Velhas piadas provocam debates sobre o racismo entre descendentes de asiáticos. Então esse é o tema desse próximo texto. Então o texto começa assim. Quando tinha 11 anos, o cineasta Leonardo Wan voltava da escola com um amigo em São Paulo, quando um homem de cerca de 30 anos se aproximou, deu um susto nos garotos e gritou que eles deveriam voltar para o país deles. Nunca esqueci. Fiquei muito assustado, diz Leonardo, 27, que é brasileiro e descendente de taiwaneses, de Taiwan. Taiwan, né, é verdade. Hoje, ele conta essa história para explicar por que fazer a piada do pastel de flango ou gritar abre o olho japonês para descendentes de asiáticos é ofensivo. E ele tem que explicar diversas vezes. Então vamos lá. O que ele diz? Ele tem que explicar diversas vezes. 2 pontos, vai colocar a fala dele, ó. É racista, é xenófobo, que para quem não sabe, a versão é estrangeiro. Não é apenas uma piada. Você está fazendo o mesmo que o cara. Está dizendo que a pessoa não pertence, que ela é estrangeira, que não é bem-vinda, diz Leonardo. Ele critica uma postagem do prefeito de São Paulo, João Dória, que escreveu a legenda "Acelela", em vez de "Acelera", seu slogan, em uma foto durante uma visita à China. Quando você diz "Acelela", está tirando sarro não dos chineses de lá, mas dos imigrantes daqui, para quem a questão da língua e da adaptação é uma dificuldade real, e para descendentes que lutam há anos para serem aceitos, afirma Leonardo. Tá? Texto fácil, falando sobre xenofobia, falando sobre racismo, falando sobre preconceito. Tá? Bom, então tá lá. No texto, é racista, é xenófobo, o referente que funciona como sujeito ou seja, está se referindo a quem? Vamos voltar no texto? Ó, está se referindo a isso aqui, ó. Ó, para explicar por que fazer a piada do pastel de flango ou gritar abre olho japonês para descendentes asiáticos é ofensivo. Ele tem que explicar diversas vezes. Aí é que ele fala, ó. Aí é que ele fala aqui, ó. Oh, meu Deus. Aí é que ele fala aqui, ó.
é racista, é xenófobo. É xenófobo, é racista o quê? Fazer piada com pastel de flango ou gritar abre o olho japonês, tá? Então vamos lá. No texto, é racista, é xenófobo, tem como referente o cineasta Leonardo Wan? Não. Um amigo? Também não. Um homem de cerca de 30 anos? Também não. Fazer a piada do pastel de flango ou gritar abre o olho japonês? Sim. Essa aí que é o referente daquela questão. Tá bom? É disso que a questão fala. É isso que é xenófobo, racista e etc. Beleza? Tranquilo? Ok. Mais uma tirinha agora. Ó, texto para as questões 37 e 38. Vamos lá. Aqui, os personagens da Turma da Mônica, o Cascão, a Cebolinha e a Magali. Cada um, obviamente, tem uma característica. O Cascão não toma banho, a Mônica é forte, usa vestidinho vermelho e a Magali é comilona. Aí, a mãe do Cascão conta uma historinha infantil dos 3 porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos que viviam, tá? 3 porquinhos. Por quê? Relacionado a ele, porque ele é porquinho. O Chapeuzinho Vermelho disse, para que esse nariz tão grande, né? A Mônica usa sempre o vestidinho vermelho, então ela é Chapeuzinho Vermelho. Mas aí chega na hora da Magali, a mãe fala, então adiciona-se 2 colheres de açúcar, mascavo e mexa-se a calda por 2 minutos. E ela faz a carinha da fome lá, a carinha da língua para fora, querendo experimentar. Então aqui há uma quebra de expectativa, porque o ideal seria história infantil, personagem parecido. História infantil, personagem parecido. Aqui também seria uma história infantil, um personagem parecido. Então ela quebra a expectativa e ela fala sobre uma receita, já que a menina é comilona, tá? Bom, considere o seguinte trecho. E então adiciona-se 2 colheres de açúcar mascavo e mexe-se a calda por 2 minutos. A partir das palavras em destaque, essa que nós destacamos aqui, e das orações e das noções de variação linguística, assinale a alternativa correta. Variações da linguagem, por que a linguagem varia, por que varia a forma de explicar, no caso aqui, a forma de contar a história. Há um desvio da norma culta da língua portuguesa, pois se trata de um problema de concordância entre o sujeito e o predicado. Então vamos lá, ó. Adicionam-se 2 colheres. Por que colocou no plural? Porque aqui também está no plural. E nós sabemos que quando você tem verbo transitivo direto, lembra aquele que você faz a pergunta o quê? Quem adiciona não adiciona algo? Não adiciona o quê? Verbo transitivo direto. Você tem a partícula C, o que é que vem depois? Sujeito. Ora, se o sujeito está no plural, o verbo está no plural, está correto. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Mexe-se a cauda. Quem mexe não mexe algo, não mexe o quê? Verbo transitivo direto, partícula C, a cauda é o sujeito. A cauda não está no singular? Está no singular. Por quê? Porque mexe-se também está no singular. Ou mexe-se está no singular, porque a cauda, que é o sujeito, está no singular. Então não há desvio de sujeito e predicado. Há um desvio da norma culta da língua portuguesa, porque se trata de um problema de regência verbal. Regência verbal seria um verbo não ter adequadamente o seu complemento. Não é o caso de nenhum aqui. Tudo está correto, todas as preposições estão corretas, tá? Então não é esse. C. Não há desvio da norma culta, pois junto aos verbos destacados, a palavra ser funciona como pronome passivador. Verdade, ó. Adicionam-se 2 colheres. Isso a gente chama de voz passiva sintética ou voz passiva pronominal. Ou seja, 2 colheres são adicionadas. Ou mexe-se a cauda é mexida. Então, nos 2 casos, a concordância está correta e o pronome é, de fato, o pronome apassivador. Nós temos aí voz passiva sintética ou voz passiva pronominal, como você queira chamar, tá? Então, a letra C está correta, tá? Há um desvio da norma culta? Não há. O C não é índice de indeterminação do sujeito, porque não há índice de indeterminação do sujeito com verbo transitivo direto, tá? Não há desvio da norma culta, pois o autor dá voz a um adulto e não a uma criança. Não tem nada a ver isso com o desvio da norma culta. Tá bom? Alternativa C, essa questão. Vamos para a penúltima, 38. Na leitura da tirinha, há uma quebra de expectativa que produz um efeito humorístico. Se vocês viram lá que há, sim, uma quebra de expectativa, e isso é importante que você saiba. A quebra da expectativa, ela se dá porque não há uma coerência, não há um sentido entre o começo da frase e o final da frase. Lá no final da frase, quebrou-se, você foi para o outro lado, que não o sentido lógico
que o que era o lógico? Cascão não toma banho, mãe conta uma história infantil sobre os três porquinhos. A Mônica veste vestido em vermelho, a mãe conta uma história infantil sobre o Chapeuzinho Vermelho. A Magali é comilona, não tem nenhuma frase, então a mãe fala uma receita de bolo, uma receita de comida. Tá? Essa é a quebra da expectativa. Então vamos lá. Na leitura da tirinha, há uma quebra, tá? O efeito humorístico é estabelecido a partir das características dos personagens Cascão, Mônica e Magali? Não. A relação autor-leitor é construída por gêneros textuais que fazem parte do cotidiano infantil? Não. Os dois primeiros, sim, mas o último, não. Uma receita não faz parte do cotidiano infantil. O conteúdo dos textos que as mães leem para os filhos pertence ao mesmo gênero textual? Não. Primeiro, sim, o último é receita. Os dois primeiros é história infantil, o último é receita, não é o mesmo gênero. Nos três quadrinhos, as histórias contadas pelas mães pertencem às narrativas infantis clássicas do mundo ocidental? As duas primeiras, sim, a última, não. Então, é a última. O gênero textual do último quadrinho diverge dos anteriores e relaciona-se ao cotidiano das personagens. Sim, sim, verdade. Tá? Por isso que houve a quebra da expectativa. Belezinha? Tranquilo? Então vamos para a última questão aqui. Ó, um texto, outro texto. Notem que sempre vai haver um texto para você interpretar, ok? Então vamos lá. O setor de recursos humanos de uma empresa torna público o seletivo para uma vaga de assessoria, informando que apenas 2 candidatos foram aprovados, um homem e uma mulher. Como houve empate de notas, competências, habilidades e idade, o diretor do RH, ao ser questionado sobre os critérios de desempate, atestou: aprova o rapaz, ela é inteligente, mas é mulher. Em ela é inteligente, mas é mulher, o termo mas é uma conjunção. Do ponto de vista gramatical, a conjunção é uma palavra invariável que conecta orações, alterando o sentido do enunciado a depender do seu uso. Ela é inteligente, mas é mulher. Tá? Então ele está falando desse mas aqui. Vamos lá. Ó, assinale a alternativa correta, cujo emprego da conjunção não altera o sentido do enunciado em ela é inteligente, mas é mulher. Qual é a conjunção que eu posso trocar pelo mas? Quem já estudou as conjunções lá com o professor de gramática, sabe que conjunção, no caso do mas, é uma conjunção coordenativa. Coordenativa é o quê? Adversativa. Ela é inteligente, mas é mulher. Então, primeiro, o fato de ser inteligente para o autor é contraditório com o fato de ser mulher. Né? Ou seja, mulher não é inteligente. Certo? Então, ela não pode ser contratada. Qual é que eu posso substituir pelo mais? Ó, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não obstante, nada obstante. Essas são as conjunções dentro da perspectiva das conjunções coordenativas com as quais eu posso substituir, ou que eu posso substituir, tá? Então vamos lá, ela é inteligente e é mulher. Às vezes eu tenho e na função do mais, mas não é essa, né? Ela é inteligente, portanto, não é adversativa, portanto é conclusiva. Ela é inteligente, porém é mulher, porém sim, mas porém, todavia, contudo, certo? Então qual a alternativa correta? A alternativa C de orifício. Ela é inteligente, porém é mulher. Mulher, mas é inteligente. Aqui ele inverteu. Ela é mulher, mas é inteligente. Não, ela é inteligente, mas é mulher. É o contrário. Ela é mulher, portanto, é inteligente. Tá? Que também é o contrário, portanto, não é adversativo. Você podia ficar entre essa e essa, mas o sentido original, sem alterar o sentido, é a letra C. Beleza? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu espero que você tenha gostado. Deixe aí o seu like, compartilhe o vídeo, tá? Faça isso chegar a vários alunos, que vai ser muito importante para eles e, obviamente, muito importante para mim também. Um abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima.